Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas, internautas do pnbonline.com.br. Ao lado do professor e jornalista Pedro Pinto de Oliveira, estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal. O entrevistado desta semana é o deputado estadual Maxi Russi, atual presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Maxi Russi nasceu em Salto do Lontra, Paraná. Veio para Jaciara em 1991, onde constituiu família e começou sua militância política. Foi eleito vereador, prefeito e depois reeleito. Após ficar 2 anos fora da política, candidatou-se a deputado estadual em 2014, sendo o 16º mais votado. Maxi Russi foi o secretário de Cidades e chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso. Em 2018, foi o 3º deputado estadual mais votado e compôs a mesa diretora como primeiro secretário. Agora, em 2021, em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2021 a 2023, com 20 votos sim, 1 não e 2 votos em branco. Deputado Maxi Russi, iniciando o nosso programa Nada Pessoal, eu queria indagar como é que vocês receberam a decisão do Supremo Tribunal Federal anulando aquela eleição anterior, porque uma coisa que pouca gente falou é que o Supremo anulou a eleição do Botelho. Não, o Supremo anulou a eleição do Botelho, a eleição do Maxi Russi para primeiro secretário e a eleição da Janaína Riva para primeira vice. Ou seja, eles não poderiam, segundo o Supremo, ser candidatos ao mesmo cargo. Como é que vocês receberam essa decisão? Foi uma intromissão do Supremo no assunto político, no assunto legislativo? É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Antero, Pedro Pinto, a todos que nos dão a alegria da audiência, com bastante tranquilidade. A gente tinha feito uma eleição em junho. Em junho, as regras, pela nossa Constituição, pelo regimento interno da Assembleia, era uma. No final do ano, início do ano, teve uma decisão no Senado e na Câmara Federal e aquela decisão acabou sendo repristinada para os estados. Começou com Roraima, uma decisão em Roraima antes de se assumir. Aqui a gente acabou ainda, a nova mesa assumindo no dia 1º de fevereiro. A gente achava que talvez por esse motivo pudesse não haver mudança, mas acabou uma decisão do ministro Alexandre fazendo essa mudança. Então, logo que recebeu a decisão, o deputado Botelho não quis fazer o recurso, entendeu que não era pertinente o recurso naquele momento e já atendendo a determinação judicial, marcou a eleição para menos de 48 horas ser feita a eleição da nova mesa diretora. Deputado Maxi Russi, o deputado Eduardo Botelho foi presidente da Casa por 2 legislaturas, com o senhor sendo primeiro secretário nas 2 legislaturas. Não? Em uma. Em uma. Na outra foi o Guilherme Maluf. Nessa agora, o senhor presidente da Casa e ele primeiro secretário, o deputado Eduardo Botelho. Guardada as devidas distinções das biografias, que eu vou citar aqui, não há o risco de se repetir o que aconteceu no passado recente com o deputado Riva e os deputados Bozaipo e Sérgio Ricardo, desse revezamento constante entre um presidente e o primeiro secretário? Nada pessoal. O senhor não acha que a Assembleia, em termos de instituição, corre o risco de repetir esse tipo de história? Com certeza não. Primeiro que é um novo momento político. A Assembleia, nesses 2 anos que eu fiz parte da mesa diretora, não são 20 anos, são 2 anos que eu e o Botelho estamos juntos. O Botelho foi reeleito, tinha sido reeleito para o 3º mandato, fruto do seu desempenho, da sua capacidade de aglutinação, da boa liderança. Ele foi um presidente muito tranquilo, de muito diálogo. Isso aí lhe deu essa condição de liderar o Parlamento Estadual. A Assembleia Legislativa, nesses 2 anos que eu estive junto com o Botelho, à frente da primeira secretaria, nós fizemos algo
se não inédito, mas de uma responsabilidade muito grande com os recursos públicos. Devolvemos mais de 100 milhões ao Poder Executivo, que foram feitos uma série de investimentos, ampliação de leitos de Covid no metropolitano, investimento no Covid, recursos para a agricultura familiar, recursos para o social, recursos para a PM, em viatura, em armamento, em fardamento, enfim. Uma série de investimentos foram feitos no governo do Estado nos últimos 2 anos, fruto da economia da Assembleia. E é esse trabalho que nós pretendemos fazer. Não aumentamos o décimo da Assembleia, mas conseguimos fazer economias importantes. Ah, mas o Covid parou um pouco. Confesso, parou as audiências públicas, cortamos a 0 diárias, diminuímos combustível, transporte aéreo, teve um ajuste muito grande em virtude também da pandemia, mas nós conseguimos fazer essa economia e não deixamos faltar nada ao deputado. Nunca foi se apresentado tantos projetos de leis na Assembleia Legislativa como nesses últimos 2 anos. Então, houve o trabalho por parte dos parlamentares em todos os momentos, sessões históricas que viraram à noite para aprovar projetos importantes para o governo. Deputados, não se faltou estrutura e conseguimos dessa mesma forma fazer economia. Então, é uma comparação, mas eu tenho certeza que não terá possibilidade nenhuma de vir acontecer o que aconteceu no passado, porque dessa lição do passado, a Assembleia e todos os deputados tiveram aprendizado. Isso eu acho que até para a sociedade, para a própria instituição, o que aconteceu é um exemplo e que afetou muito a imagem da instituição. Afetou, mas nós temos cada legislatura e cada sessão legislativa iniciada, sem sombra de dúvida, são parlamentares diferentes. Houve uma renovação nessa última legislatura muito grande do parlamento, talvez uma das maiores dos últimos anos. Isso é fruto do trabalho de cada um, isso é fruto da análise da população. Nós vivemos um momento hoje que a população acompanha de mais perto, e até em virtude da mídia, que está muito presente nas denúncias. A Assembleia Legislativa foi a 6ª Assembleia mais transparente do país. Nós avançamos lá das últimas colocações, nós estamos avançando e queremos chegar, e é um dos objetivos, ser a primeira Assembleia mais transparente. Não quer dizer transparência e corrupção são coisas diferentes, mas pelo menos nós estamos informando bem os números da Assembleia, as ações da Assembleia, e é esse trabalho que a gente pretende dar continuidade. Deputado, nesse período de pandemia, os governos, até para a questão da preservação da vida, quando eu falo os governos aqui, eu digo municipal e estadual, estão determinando uma série de restrições. E o Estado precisa também atuar no sentido de apoiar esses setores mais carentes, que são os mais prejudicados com a pandemia e com as restrições. E o senhor foi secretário do governo Pedro Táxi, quando o senhor criou programas sociais e executou esses programas na época na condição de secretário. Essa experiência o senhor não leva para o parlamento para fazer com que isso vigore também no governo do Mauro Mendes? Levo, tenho ajudado muito, Antero, inclusive em algumas ações. A primeira-dama encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa, o Ser Família. Lá eu fiz um substitutivo integral, ajudei a melhorar esse projeto com várias ações, pensando no idoso, pensando na criança, pensando no deficiente, pensando na mulher vítima de violência. Eu acho que vai ser um programa que vai ter um alcance social muito grande no estado de Mato Grosso. Teve o Pró-Família no passado, o Ser Família vem melhorar o Pró-Família, então é um avanço. E nesse momento você coloca bem, momento de restrição, a gente precisa, e o Estado, eu acredito no Estado feito para isso e nas políticas públicas e nos políticos pensando nisso. A gente precisa achar as formas e os meios do Estado se fazer presente. Primeiro, para diminuir as desigualdades. Segundo, para ajudar aqueles setores ou aqueles segmentos que mais precisam. No caso, essa semana, o governador Mauro Mendes lançou algumas ações importantes. Primeiro, na questão da saúde, 160 novos leitos de UTI no interior de Mato Grosso como um todo. Abertura de novos, não, ampliação, porque não tinha condição, não tinha profissionais para abrir novos leitos, mas ampliou, ou seja, novas oportunidades, mais 500 leitos de enfermarias, um investimento forte na saúde, também um olhar, e aí a Assembleia esteve junto com os comerciantes, para os bares, restaurantes, eventos, são os mais afetados, 55 milhões. Na vida do Desenvolve MT, todos os governos que passaram foram 19 milhões injetados lá. O governo Mauro Mendes agora está injetando 45 e a Assembleia mais 10, são 55 para emprestar a juro zero
ao pequeno, ao dono do cachorro-quente, ao vendedor de espetinho, aquele que está sendo muito impactado nisso. Como também uma ação na questão ambiental também, um helicóptero novo, 70 milhões sendo lançado na área ambiental essa semana. Ah, mas ambiental, pandemia, momentos distintos e talvez acabe se perdendo, mas é importante esse investimento também na área ambiental do nosso estado, que é um dos maiores patrimônios nossos. E tenho certeza que essa semana já tivemos com a primeira-dama, já tivemos com o governador, e a Assembleia vai estar junto. Vamos lançar um programa, o governador vai lançar um programa aí que vai olhar para essas pessoas também que estão desassistidas. Nós temos 132 mil famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. O Estado tem cadastro para isso? Tem um cadastro através do SUAS, né, o Cadastro da Assistência Social, a mesma coisa que tem na saúde. No SUS, que tem todo o cadastro, a assistência social tem hoje. São mais de 400 mil famílias cadastradas, nós temos 132 vivendo abaixo da linha da pobreza, e essas pessoas precisam ser olhadas, porque não adianta a gente falar e todo dia, nós somos um estado rico, campeão de produção, campeão de tudo, se temos esse pessoal passando fome, literalmente passando fome. E o estado precisa chegar nessas pessoas. Isso que eu trabalhei lá atrás, nas setas, e é isso que, como presidente, eu quero fazer, não a cara, mas também uma forma de governar junto com os demais deputados, porque nem o presidente faz nada sozinho, a gente tem um olhar social da Assembleia Legislativa para os problemas sociais de Mato Grosso. No governo, a sua melhor interlocução é com a primeira-dama, dona Virgínia? Hoje é. A gente consegue fazer uma troca de informações e de ideias muito boa, porque eu tenho orgulho de falar que eu sou o deputado social. Na Assembleia tem os deputados de todos os segmentos, da pauta da saúde, das estradas, da educação, de todos os setores. Eu acho que cada parlamentar tem que defender vários setores, mas ele tem que ter uma bandeira. E eu trabalho muito forte a bandeira do social. Como a primeira-dama, Virgínia, tem trabalhado muito forte essas ações também, a gente consegue trocar ideias e os projetos sociais de Mato Grosso vão avançar muito ainda nesses próximos 2 anos. O senhor citou aí uma questão que eu considero relevantíssima para Mato Grosso. Até porque eu acho que o Mato Grosso tem que ganhar muito dinheiro com o turismo. E só vamos ganhar muito dinheiro com o turismo se nós preservarmos o meio ambiente. E nós temos algumas notícias que são do conhecimento da Assembleia, e a Assembleia até tem tido uma determinada atuação. Por exemplo, Baía de Chacororé, né? Secou a Baía de Chacororé. Isso é fruto de governos passados, mas que desembocaram agora, e era a maior bacia de água doce do mundo que secou. Isso não é pouco, ali era o berçário do Pantanal. Segundo, Poconé, que é alimentada, a cidade de Poconé bebe água do rio Bento Gomes. Essa sustentação da água lá está carente. A soja sendo plantada nas proximidades do Pantanal. O garimpo sendo executado nas proximidades do Pantanal. Não está na hora de fazer um movimento de defesa do Pantanal? De defesa do pecuarista, de defesa do homem pantaneiro e de defesa do meio ambiente. E o melhor lugar para isso não é a Assembleia fazer esse debate? Sem sombra de dúvida, Antero. Muito bem colocado por você. Eu acho que a Assembleia é o grande palco das discussões. O deputado Faisal propôs a abertura de uma CPI do Pantanal, inclusive nas últimas sessões. É algo que deve estar avançando nessa direção. Você falou da Baía de Chacororé e realmente eu estive lá junto com o deputado Alain e outros deputados, Joãozinho e outros deputados. Criminoso, né? E aí eu sou pescador, gosto de pescar, de forma amadora, a gente fala, esse ano não deu peixe, o peixe não subiu, o peixe não veio, mas talvez esse seja um dos problemas. Quando você seca um local que era um berçário de reprodução, que, sem sombra de dúvida, impacta muito forte nessa questão, você acaba tendo problema aqui em cima, aqui em Cuiabá, nos afluentes, e a gente precisa, sim, trabalhar melhor essa pauta ambiental. Pantanal é o maior patrimônio nosso, a questão do turismo aqui, precisamos fortalecer muito, nós temos um turismo, um potencial turístico muito forte em Mato Grosso, próximo de Cuiabá. Se você pegar no raio de 200 quilômetros, você vai pegar Nobres, Cáceres, Chapada, Jaciara, Jucimeira. Então você tem águas quentes, você tem turismo de aventura, você tem mergulho, você tem contemplação. Então você tem um turismo, basicamente um turismo de natureza. Todo esse turismo é linkado à natureza. Então nós precisamos
trabalhar forte essa pauta. A sua cidade de Jaciara é muito rica turisticamente, né? Rica em turismo de natureza. De natureza. De aventura, de contemplação. Então a gente precisa, sim, a Assembleia tem que ter uma responsabilidade nessa direção. A gente precisa produzir, mas produzir conservando, senão nós teremos dificuldade no futuro muito próximo. Deputado, o senhor não quer passar para a história, como presidente da Assembleia, que pautou novamente o Pantanal na política, ou seja, colocar isso em pauta, com ações? O senhor não acha que está faltando isso, ou seja, que não seja só uma discussão, Discurso. coisas pontuais? Eu vou lembrar uma frase do deputado Max Russe, à beira da Baía de Chacororé. Olha que frase linda. Aqui, ó, o deputado Max Russe falou assim, olhando aquela situação com a comitiva de seus colegas parlamentares, cientistas: essa reunião não pode ficar apenas em fotos e vídeos, mas em ação que mude a realidade da região. A Assembleia, sob seu comando, pautar o Pantanal, pode mudar essa realidade, deputado. Com certeza, e é importante isso. Até porque teve alguns investimentos já na Bahia, já teve, mas não se fez o todo ainda que precisa ser feito. E não pode ser uma ação pontual desse ano. Esse ano choveu menos, secou, a gente esquece, porque isso já foi falado lá atrás. Há 10 anos, há 8 anos, já vem de um tempo já se falando e vai se deixando, e você assusta quando realmente você vê uma imagem forte, chocante, um espaço gigante daquele seco, quase praticamente seco, a água não chegando. Então realmente, mas a Assembleia vai, através da sua Comissão de Meio Ambiente, através de vários deputados que estão trabalhando esse serviço, o deputado Wilson Santos está tentando resgatar, foi em Mato Grosso do Sul, um projeto do Dante lá, do Bier de Pantanal, é algo que talvez não seja possível, mas é algo importante, porque também a gente fala muito, mas eu vejo uma boa parte dos municípios nossos que não tem tratamento nenhum de esgoto. É um cuidado que a gente tem que ter diferente. E a pauta do esgoto sanitário, essa pauta de saúde, tem avançado muito em Brasília, tem sido uma pauta recorrente. Nós precisamos buscar os recursos, financiamentos, para que a gente possa realmente fazer um projeto amplo de preservação do nosso Pantanal. Presidente, o senhor falou aqui, falou corretamente, a imprensa toda já divulgou isso, sobre as várias ações da Assembleia, liderada pela diretora. O senhor pertenceu, junto com o deputado Eduardo Botelho, com o próprio Guilherme Maluf, anteriormente, de devolução para o Poder Executivo. Ao mesmo tempo, há uma incongruência aí. Ao mesmo tempo, a Assembleia aprova um pedido de pagamento de RGA para membros do Poder Judiciário. Quer dizer, a Assembleia não estava aumentando do 10º, mas estava autorizando que com esse mesmo do 10º se fizesse o pagamento do RGA. Não é tratar de forma diferente o Poder Judiciário? Não é uma insensibilidade do Poder Judiciário de querer pleitear isso? Quer dizer, no instante que ninguém tem aumento de salário, o Poder Judiciário vai ter o RGA. E é um debate difícil dentro da Assembleia, porque é um poder, ele encaminha um projeto dizendo, ó, eu tenho orçamento, o estudo está aqui, eu tenho condição. Aí você fala, não, mas eu sou o parlamento, poderia, eu tenho que blindar isso ou não dar. Aí, qual que é o investimento que o Poder Judiciário vai fazer nesse recurso? Aí o pessoal trabalha muito, André, e discute-se muito. Ah, mas e os repasses das assembleias, os repasses das câmaras, por que devolvendo? Não é função da Assembleia devolver dinheiro ao Poder Executivo. Né? A realidade é essa. Nós fazemos isso porque você também gastar um dinheiro à toa não é o melhor caminho. Mas o que acontece? Essa é uma pauta que tem que ser tratada em Brasília, porque uma grande maioria de câmaras está devolvendo o recurso aos poderes executivos, às assembleias. Então é o percentual do valor que é destinado ao Poder Legislativo que talvez poderia ser feito um trabalho de uma diminuição, porque não precisaria ser feita essa devolução que as casas legislativas têm sendo feitas. E se o gestor, o prefeito ou o governador mandar um percentual a menos, ele está com problema. E se o presidente da Câmara ou da Assembleia não aceitar aquilo lá, também tem problema legal, porque está na Constituição nossa. Então, essa é uma discussão que tem que ampla,
que precisa ser feita, porque realmente o que acontece aqui tem acontecido em várias câmaras, é a questão do percentual transferido pelo Poder Executivo para os legislativos. Quanto à votação do RGA do Poder Judiciário, realmente tem essa discussão, o governador vetou isso, foi até na Justiça, inclusive, tem uma decisão do Supremo que o Poder Executivo é que tem que dar o aumento para todos os servidores de todos os órgãos, existe essa tese aí, e inclusive eu acho que deveria ser a mais acertada. Quando o Poder Executivo consegue dar para o seu servidor, ele dá para da Assembleia, dá para o Ministério Público, dá para o TCE e dá também para o Poder Judiciário. Senão cada um, de acordo com o seu orçamento e de acordo com as suas formas de administrar, trabalha esse orçamento. Uns entendendo que é melhor o investimento e outros entendendo que é melhor o aumento do salário dos seus servidores. Presidente, esse ano você está completando 22 anos de carreira política. Começou jovem, com 23 anos, continua jovem, vai fazer no dia 21 de março 45 anos, parabéns antecipado. O que um político precisa fazer para não parecer que tem uma imagem envelhecida? O que ele precisa tomar conta e estar atento para que as suas ideias tenham a temperatura do seu tempo? Eu digo assim, em relação à sua trajetória. O senhor se sente um jovem ainda na política? Me sinto, mas essa pergunta era melhor para você, Pantero, som do marketing, né? Que aí tem condição de fazer uma construção melhor. Mas o que eu acho para o político ficar um prazo como eu na política aí, que parece longo e eu já não acho que é tão longo. Tem que gostar, primeiro para você fazer política, você tem que gostar de gente. Eu gosto de gente e eu gosto do que eu faço. Eu sempre costumo falei na minha posse que eu sou uma pessoa feliz, um homem realizado. Por quê? Primeiro pela família que eu tenho, que eu acho que isso é o principal, mas segundo porque eu consigo fazer aquilo que eu gosto. Eu talvez não conseguiria, se eu tivesse uma outra profissão ganhando 10 vezes mais, eu não seria feliz e realizado como eu sou podendo fazer política. Podendo atender, podendo encaminhar, podendo apresentar um projeto de lei, podendo ver uma comunidade melhorando, uma ação chegando. Enfim, isso me deixa bem, faz com que eu consiga produzir no meu dia a dia. Então, eu acho que a manutenção e o político envelhecido como é que eu posso dizer? Às vezes o pessoal fala, mas é desgastante, muito tempo, mas a experiência também é importante. Eu acho que a gente precisa de experiência. Igual nas eleições presidenciais mesmo, eu, por exemplo, qual foi seu candidato na eleição passada? O meu foi Geraldo Alckmin. Mas por quê? Porque tinha administrado São Paulo, tinha sido um bom gestor, tinha feito o maior estado do Brasil, mas são olhares e visões diferentes. Então, na política também, eu busco usar tudo que eu aprendi, como sendo vereador, presidente de Câmara, depois prefeito, reeleito, deputado, secretário de Estado, e vou procurar agora como presidente da Assembleia usar toda essa experiência para poder fazer ainda mais do meu mandato e prestar satisfação à nossa população. O político ele deve obrigação a todos. Ele é um servidor público eleito por um mandato de 4 anos que ele deve obrigação de manhã, de tarde e de noite. Outro dia me ligou a pessoa, deputado, desculpa ligar esse horário para você e tal. Eu falei, não, essa é a nossa função. Antero já foi senador, sabe como é que é. Onde você está, você tem que atender, você tem que dar uma atenção, enfim, fazer a boa política. Presidente, o senhor já foi presidente de uma das mais importantes CPIs da Assembleia Legislativa de todos os tempos, que foi a CPI do Ministério Público. Por que esse relatório não foi divulgado? E apenas agora a imprensa tomando conhecimento de um vazamento, não sabe de onde, se do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo, o jornal A Gazeta que começa a tratar desse assunto. A questão da emissão de cartas de crédito por parte do Ministério Público. O que o senhor conclui dessa CPI que o senhor presidiu? Eu fui presidente e o período, e todos que acompanharam, sabem que o período que o deputado Marcos foi presidente, a gente fez as auditivas, fez as convocações, a CPI andou. Depois eu fui convocado para assumir a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado, depois da Casa Civil, e acabei saindo da Assembleia. Infelizmente, essa CPI não teve uma conclusão. Porque como é que quem está nos assistindo
A CPI ela tem que votar um relatório, fazer um relatório, o relator faz um relatório, pode um outro deputado não discordar e fazer um outro relatório, e esse relatório é votado. Votou-se na CPI, e a Assembleia também não tem o caráter de punir. A Assembleia aponta os órgãos que vão receber. Votou-se esse relatório na CPI, esse relatório vai ao plenário para ser votado no plenário. Esse relatório não foi votado nem na CPI e nem no plenário. E quando conclui-se uma legislatura, encerra-se tudo, igual os projetos de leis, as ações, a lei do parlamento é essa. Então, concluiu-se aquela legislatura, a formação daquela CPI, os deputados automaticamente dá fim às CPIs que aconteceu na CPI do Ministério Público. A sede da Assembleia Legislativa é em Cuiabá, né? O senhor é presidente da Assembleia. O deputado Botelho lutou, não conseguiu dar um passo em favor, pelo menos, de uma relação harmônica, que é o que prega a Constituição, entre o governador Mauro Mendes e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. BRT ou VLT, na sua opinião? E é possível que as duas autoridades desarmem os espíritos para dialogar? Eu acho que é possível e acho que é necessário. Eu acho que perde os dois. Essa briga de prefeito e de governador, até que parece que essa última semana deu uma assentada, isso é positivo. Eu acho que perde-se o prefeito e perde-se o governador. Por quê? Porque são os dois grandes líderes, um eleito pelo povo para ser prefeito de Cuiabá e outro eleito pelo povo para ser governador do estado. Eles precisam, mesmo que as divergências políticas são muito grandes, mesmo que as divergências pessoais talvez são muito grandes, mas nesse momento, o momento que a população espera e clama liderança dos líderes, ações dos líderes, convergência dos líderes, é muito ruim igual o fato que a gente teve dos decretos. Eu defendo que o governador agiu certo naquela questão dos decretos. Do BRT? Não, do decreto do horário. Do horário, do horário. O governador agiu certo, depois o prefeito colocou um decreto diferente, a justiça teve que intervir, até dei uma reportagem falando lá. Nesse caso, a justiça tem que intervir e tomara que intervenha logo. Por quê? Porque estava deixando em dúvida o trabalhador que mora na Várzea Grande, como é que é? Vai poder chegar em casa, não vai poder, muita gente trabalha em Cuiabá, e os comerciantes e a população de uma maneira geral. Então, interveio, resolvemos aquele problema e eu acho que tem condição sim e a gente precisa fazer esse entendimento. BRT ou VLT? Então, eu sempre defendi o VLT. Eu acho que tinha que concluir pelo dinheiro que foi gasto, tal. Mas e o governador não tendo condição e tendo condição de concluir o BRT, nós precisamos concluir algo. A população não aguenta andar com o transporte público que nós temos em Cuiabá e Várzea Grande. Nós precisamos melhorar o nosso transporte público, nós precisamos nós precisamos entregar isso à nossa população. O governo passado prometeu isso, ao qual eu fiz parte. O governo Mauro Mendes está prometendo fazer isso e só tem menos de 2 anos de mandato. Precisa ser entregue. Se não tem condição, se o governo não tem condição de entregar o VLT, nós precisamos entregar pelo menos o BRT à nossa população. Presidente, vamos falar agora de eleição. O prefeito Emanuel Pinheiro, sentado aí onde o senhor está, se declarou candidato a candidato, ou seja, trouxe já a sucessão e claramente essa briga, essa polêmica nesse sentido de se colocar na oposição ao governador Mauro Mendes. O senhor acha que o Mauro Mendes é o melhor nome para uma reeleição? Não sei se o Mauro vai ser candidato, se ele pretende disputar a reeleição, né? O que eu vejo é que o Mauro ajustou o Estado. Então, ele fez uma gestão esses 2 primeiros anos boa na questão financeira, na questão técnica, na questão da organização da máquina, está reformando as secretarias, está estruturando. Precisa avançar nesses próximos 2 anos, primeiro, nas entregas, porque não adianta nós sermos o Estado campeão de superávit. Mato Grosso teve um superávit de 2 bilhões e 700. Se pegar os últimos 40 anos, foi o governo que mais teve superávit, mas não adianta superávit, pode dar 0 superávit, desde que sejam feitos os investimentos, sejam feitas as ações, chegue o serviço público à população, esse é o número que nós precisamos buscar. Então o governador Mauro Mendes tem esse ano e o próximo ano para fazer isso. Se ele fizer isso, conseguir fazer isso, ele tem capacidade e conseguiu fazer o mais difícil, digamos assim, como lá atrás Dante fez de organizar o Estado, ele organizou, a máquina está arrumada, agora ele precisa fazer as entregas. Está avançando, não é fácil, porque muitas vezes a burocracia, a máquina,
acaba não dando condição de você fazer na rapidez que você quer e como você quer, e o prazo é curto. Mas tem condição de fazer muita entrega até o próximo ano. Se fizer essas entregas... O senhor não acredita que ele vai fazer aquela mesma estratégia dele de deixar os 49 do segundo tempo, não se declarar candidato e deixar as forças políticas que o apoiam à espera desse sinal na última hora? Não, eu particularmente acredito que Mauro Mendes vai ser candidato à reeleição. Eu acho que deve ser. Ninguém organiza o Estado, prepara o Estado para, vou passar para você, Pedro, assume de agora para frente. Não, ele organizou para ele fazer, eu acho que 8 anos é um prazo que tem condição de concluir todos os projetos, todas as ações, como eu falei. Ele administrou com muita responsabilidade, sendo duro até em algumas posições. Eu acho que agora tem que olhar mais a questão social, uma gestão mais humanizada, olhando mais as pessoas. Tem condição de fazer isso. Não que não fez nesses 2 primeiros anos. Fez, mas precisava fazer o ajuste, porque nós não poderíamos continuar atrasando, precisava fazer uma série de ajustes que foi feito, e agora é só fazer as entregas que precisam ser feitas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Presidente Marco Silva, vamos falar de uma outra eleição agora. Lula e Bolsonaro. O senhor é Lula, o senhor é Bolsonaro, o senhor acredita numa terceira via, que terceira via seria essa, e o senhor coloca também as suas considerações finais. Muito obrigado pela entrevista. Nenhum dos dois, Antero. Eu acredito numa terceira via, eu acho que nós temos que buscar algo diferente aí, que converja as ações do nosso país, que trabalhe a união do nosso país. Nós somos um país rico, que infelizmente está com uma dívida absurda, e cada ano os déficits aumentam muito. Se nós não trabalharmos um projeto nacional, uma convergência nacional, e sairmos desse A ao B, A ao B, A ao B, A não presta, B não presta. Eu acho que eu espero que o meu partido tenha um projeto alternativo, trabalhe um projeto alternativo que seja o melhor projeto para o nosso país. Rapidamente, seu projeto é o quê? Estadual de novo? Estadual. E agradecer a oportunidade, a grande audiência do programa, me colocar sempre à disposição. Como servidor público que sou, eu devo isso, prestar conta do meu mandato, das minhas ações, daquilo que eu penso e daquilo que eu acredito no meu Estado. Acho que o Mato Grosso, nos próximos anos, vai desenvolver muito, vai ser um Estado diferenciado do Brasil. Nós teremos um Estado, nós já somos um Estado com uma per capita muito boa, muito boa. Se nós compararmos a per capita nossa com os outros estados, nós estamos muito bem posicionados pela população pequena e pelo PIB nosso. Nós teremos condição nos próximos anos, melhorando a nossa infraestrutura, melhorando a nossa distribuição de renda, avançar muito e transformar o nosso estado, que vai oferecer uma qualidade de vida diferente para a nossa população do resto do Brasil. Muito obrigado pela entrevista. O programa Nada Pessoal, na quarta-feira da próxima semana, terá outro entrevistado. Um abraço e até lá. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.